Olá pessoal, tudo bem com vocês? O meu nome é Genival Júnior, sou professor de Sociologia aqui da Escola Online. Hoje eu vou resolver o nosso último PET do ano, que é a semana 6 do volume 4, onde nós vamos falar sobre juventude, crise ecológica e meio ambiente. Bem, antes de começar a minha aula, eu queria indicar para vocês todas as nossas redes sociais. Aqui no YouTube tem uma série de conteúdos que vão ajudá-lo a aprender cada vez mais. Lembrando que você, no primeiro ano, já pode fazer o Enem e com certeza já deve ter feito como treineiro a prova de Ciências Humanas. Um ponto que eu não posso deixar de esquecer é pedir para você nos seguir lá nas redes sociais, especialmente no Instagram. Lá sai uma série de conteúdos que vão ajudá-lo a se preparar para os vestibulares, a estudar, a adquirir mais conhecimento. Lá no Spotify, a gente tem uma série de playlists que são aí produzidas por mim, pela professora Mari, pelo professor Galvão, por uma série de professores para ajudá-los a ampliar o seu conhecimento. E o mais importante, você pode escutar esse conteúdo enquanto você estiver indo na casa de um colega, indo do supermercado, limpando a casa, e aí você vai se aprimorando. Tá vendo esse QR Code aqui do lado? Ele vai te direcionar para a nossa plataforma e lá também tem um monte de conteúdo para você usufruir. Então, acesse os nossos conteúdos, nos sigam nas redes sociais e não se esqueçam, deixe um like no meu vídeo, se inscreva no nosso canal e em caso de dúvida, deixe aqui nos comentários que a gente sana para você. Agora eu vou pedir a produção para rodar a nossa vinheta e logo em seguida eu começo a nossa aula. Roda a vinheta aí, produção! Bem, então para começar a nossa aula, nós vamos falar sobre sociedade e meio ambiente. Quando a gente fala sobre sociedade e meio ambiente, a gente precisa perceber que há um contexto, e esse contexto ele é capitalista. E o contexto capitalista ele tem uma outra interface quando ele está relacionado com o meio ambiente, que se expressa com a produção de lixo. Vivemos numa sociedade onde a produção de lixo tem crescido cada vez mais. Em uma semana, por exemplo, de acordo com esse gráfico que eu tirei lá da revista Piauí e da Folha de São Paulo, em uma semana, os brasileiros jogam no lixo o peso equivalente a 6,6 cruzeiros. Galera, cruzeiro é um navio gigante. Ou seja, são 1,5 milhão de toneladas de resíduos sólidos que é descartada semanalmente no Brasil. Ou seja, pessoal, o peso de um cruzeiro é de 228 mil toneladas. De segunda a domingo, os brasileiros conseguem produzir 6 vezes esse peso. É muita coisa. Ou seja, galera, de segunda a domingo nós produzimos aí 6,6 navios de lixo. É muita coisa. E isso daí vai falar para a gente sobre outros fenômenos, como a forma como o sistema capitalista tem explorado cada vez mais os recursos naturais. E isso é potencializado pelo consumismo, pelo descarte de lixo de maneira incorreta e, principalmente, pela forma como as redes sociais e as mídias impõem para a gente que consumir é uma coisa necessária e que a gente não pode parar de consumir. Ou seja, essa é a engrenagem central do sistema capitalista, que vai mostrar para a gente que quanto mais a gente consome, mais status a gente tem, melhores são as posições sociais e mais do que isso. Quanto mais consumimos, mais produtos nós descartamos e mais o meio ambiente é explorado para poder manter esse sistema capitalista. Não é à toa que a gente poderia falar aqui sobre os crimes de Brumadinho e Bento Rodrigues. Percebam que são crimes ambientais que estão diretamente ligados com a produção de minério, ou seja, da exploração capitalista que a gente faz dos recursos naturais. E aí, a gente precisa pensar então nesse contexto que é meio sombrio e em alternativas. E o PET vai trazer 3 alternativas para a gente. O primeiro é o Viver Bem, que é uma ética indígena que vai falar que o ser humano ele precisa se reconhecer como parte da natureza. E não apenas pegar a natureza e utilizá-la a seu bel prazer, ou seja, da maneira como você quer. Muito pelo contrário, nós somos parte da natureza e nós não podemos explorá-la. A partir disso, a gente vai ter uma outra iniciativa, que é o decrescimento econômico, que é a eliminação dos excedentes produzidos pelo ser humano. Ou seja, a gente vai produzir só aquilo que a gente precisa. O que não precisa, a gente não precisa sequer produzir para que a gente não impacte negativamente o meio ambiente. Outra alternativa que se tem é a Economia de Francisco, que é um projeto para lideranças juvenis, que ela inverte a lógica entre economia e sociedade, onde a economia deve servir a sociedade e nunca o contrário. Algumas influências que podem trazer aí dentro dessa pauta ambiental que nós temos aqui hoje no mundo são, no caso brasileiro,
o Cacique Raoni e a Sônia Guajajara. Procure essas pessoas nas redes sociais, pessoal. Tem muito conteúdo bom. A Sônia Guajajara é referência em proteção ambiental, na pauta indígena e na pauta cidadã. Ela é uma pessoa incrível. Em escala global, a gente tem a Greta e a Vandana Shiva, que são ativistas ambientais. A Greta na Europa e a Vandana Shiva é uma indiana, que vão aí estar o tempo todo dialogando com a ONU, com as instituições, para conseguir combater o descaso que se tem com o meio ambiente hoje. Muito top essas referências, né, pessoal? Eu particularmente sigo todos, adoro todos eles. Agora, bora para os nossos exercícios, porque os nossos exercícios de hoje eles vão ser diferentes. Hoje nós vamos fazer um projeto, e esse projeto ele vai ser show de bola. E aí ela vai falar o seguinte: que tal a gente mobilizar o nosso bairro? Pense em projetos que ajudem o meio ambiente, como a coleta de óleo, a coleta de recicláveis e aparelhos eletrônicos, e destine o descarte adequado para cada um deles. Então a primeira coisa que a gente vai ter que fazer aqui, pessoal, é um diagnóstico. Como que é a realidade onde a gente vive? E aí eu fiz o seguinte diagnóstico, né? Eu moro num bairro central daqui de Viçosa. O custo de vida ele é baixo. As oportunidades de trabalho estão diretamente ligadas às demandas da UFV. Assim, eu posso afirmar que a estrutura da cidade é voltada para o ramo imobiliário, da saúde e do bem-estar, eventos e comércios. Temos a coleta de lixo, mas ela não é seletiva. Também não contamos com atividades de conscientização ambiental para crianças e jovens. A segunda pergunta que o projeto deve contemplar é a seguinte: identifique os problemas. O que existe na sua realidade que precisa ser mudado? E aí eu falei, além da universidade, a cidade carece de locais de lazer para os jovens, tais como parques e praças, sobretudo nas regiões mais afastadas do centro. Com essas iniciativas, podemos criar regiões de preservação ambiental, bem como de lazer. E aí, pessoal, na nossa terceira pergunta a gente tem: estabeleça os objetivos. O que você quer mudar nessa realidade? Quais são as justificativas? O que te motiva em relação a isso? E, para mim, incentivar a construção de praças e parques onde os jovens possam praticar esporte como skate e serem orientados a cuidar do meio ambiente seria ali a chave, né? Atividades culturais e guias também seriam uma boa contribuição. Acredito que a associação entre lazer e cultura ajuda na conscientização das pessoas e gostaria de viver em uma cidade que tivesse essas atividades. E eu gostaria de viver em uma cidade que tivesse essas atividades, pois eu sinto carência disso. Penúltima pergunta: metodologia. Como eu pretendo chegar aos meus objetivos? Através da mobilização juvenil, através, por exemplo, dos grêmios escolares e do poder público, na figura dos vereadores e do secretário de Cultura e Desporto. A realização de uma consulta pública ou de um abaixo-assinado também são possibilidades. E por último, pense nos recursos. Quais são as pessoas que poderiam me ajudar? Bem, eu poderia mobilizar empresas, lideranças de bairro, escola, igreja, associação e sindicatos, dentre outras várias iniciativas que poderiam me ajudar a constituir esse projeto. Bem tranquilo, né, pessoal? Tenho certeza que aí onde vocês moram, vocês vão ter outras demandas e eu tenho certeza que essa noção que eu trouxe aqui para vocês vai ajudar, quem sabe, a você tirar isso do papel. No final desse exercício, o PET sugere, inclusive, que você encaminhe isso daí para a Secretaria de Educação. E quem sabe a sua ideia não pode virar um empreendimento show de bola para ajudar a sua cidade. Bem, pessoal, então eu chego aqui ao final desse PET. E aí, eu queria me despedir de vocês, afinal de contas foi um ano intenso de muito aprendizado de sociologia. Eu espero ter ajudado muito vocês, espero que vocês tenham gostado de todas as minhas aulas e mais do que isso, tudo que nós fizemos aqui é por você. Vou aproveitar também para deixar indicado aqui o nosso projeto Eu Não Erro Mais. Ele é sensacional, galera. Esse projeto ele é totalmente focado no Enem, as nossas aulas são gratuitas e ano que vem, quando vocês estiverem no segundo ano, vocês vão estar lá com a gente. E eu tenho certeza que se você fez a prova de Ciência Humana nesse final de semana, as nossas aulas te ajudaram pra caramba. Então é isso, pessoal. Muito obrigado e eu me despeço de vocês. Tchauzinho.